tema de hoje é quebrando as cadeias da religiosidade. Quebrando as cadeias da religiosidade. Atos capítulo 10. E nós vamos ler alguns versículos e nós vamos aí, na medida do possível, conversar. Atos 10, versículo 1. Você está aí com ele? Versículo 1 e versículo 2. Primeiro e o segundo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só, antes de a gente continuar lendo o texto, centurião Cornélio. Na verdade, quando a gente entende aqui o livro de Atos, nós vamos ver que o livro de Atos é uma quebra da religiosidade. Você tem que entender que Atos é uma extensão dos evangelhos. Lucas, o autor de Atos, escreveu o seu evangelho e ele continuou escrevendo o andamento disso tudo depois de Jesus ser assunto aos céus. E ele escreve Atos, e quando você que está acompanhando a leitura de Atos, nós estamos fazendo pequenas leituras, você percebe que é uma quebra da religiosidade a cada capítulo, a cada folha que você lê nesse livro. É Deus ministrando o povo, mostrando que ele sim começou com os judeus, mas se estenderia por todas as nações, como diz o texto, até os confins da terra. E agora chega-se um homem chamado centurião Cornélio. Aqui esse homem é exemplar. Centurião Cornélio, você entende que ele era do Império Romano. Ele cuidava ali de 100 soldados, era uma centúria. Ou seja, ele tinha várias propriedades, várias características muito fortes. Era um homem que sabia seguir regras. Era um homem qual sim era sim e não era não. Era um homem que dava e doava da sua vida pelo império. Dava da sua vida pela sua causa. Não era um homem de duplo pensamento. Não é um homem que pensava ou colocava o pé nas duas canoas, como tem uma expressão hoje popular. Não era um homem de palavra, ele entendia isso. Mas Cornélio era um homem um pouquinho diferente ainda, porque diz o texto que ele ali, olha só, fala que ele era temente, era piedoso e temente a Deus. E não só isso, com toda a sua casa, ele levou a sua casa a temer a Deus. Imagine só, quem sabe esse centurião Cornélio se cansou de tantos deuses e idolatria toda que o Império Romano adquiriu com o passar dos tempos. Ele cansou disso e começou a buscar a Deus. Isso não quer dizer que Cornélio era uma pessoa convertida, mas ele era temente a Deus, e pelo seu temor a Deus, além de sua piedade a Deus, ele fazia esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Os estudiosos desse texto não acreditam que Cornélio tinha um alinhamento total com o Deus que prezamos, com o Deus que adoramos. Mas é fato que o coração de Cornélio entendia que havia um vazio em seu interior e que ele procurava uma resposta para isso. Então, Atos 10 nos introduz esse homem, Cornélio. Ele era um homem que buscava a Deus, e enquanto buscava a Deus, Deus o encontrou. Essa é a minha e sua história. Quando achamos que estamos buscando Deus, na verdade é Deus que está em nossa busca. Porque sempre a salvação, o amparo, a resposta da nossa oração, nós acreditamos que é porque nós começamos a orar. Não, Deus sempre teve a intenção de nos abençoar. Sempre. Então, quando Deus abre uma porta, não pense que foi porque você somente orou. Não, Ele usa sim esse senso de necessidade da oração no nosso coração. Mas fato é que desde o princípio Deus quis te alcançar. Desde o princípio Deus quis alcançar Cornélio. Deus estava preparando o coração de Cornélio para ser alcançado. Agora veja no versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Então entra outro personagem, Pedro. Ele subiu ao eirado por volta da hora sexta, ali por meio-dia, a fim de orar. Você deve estar imaginando como é que uma pessoa sobe ao eirado ao meio-dia para orar. Que a gente tem que entender a arquitetura daquela época. As casas, elas não tinham telhados como os nossos, né? Ela era uma laje. E ali naquela laje as pessoas também tinham ali momentos, e os cristãos tinham esse hábito de orar em algumas determinadas horas do dia.
E ali Pedro sobe ao eirado, porque era um local que não era muito habitado, então era um local mais silencioso. Provavelmente tinha como se fosse alguns toldos assim estendidos para que não pegasse o sol sobre eles, mas ali ele tinha um tempo de oração. Então Pedro sobe ao eirado ao meio-dia a fim de orar. Já estando com fome, provavelmente Pedro estava fazendo jejum e oração nesse dia. Ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo por toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido de volta ao céu. Agora entra em cena não Cornélio, agora entra Pedro. Pedro aqui já tinha sido alcançado por Deus. Pedro, um homem que andou com Jesus Cristo. Pedro, um homem que experimentou a ressurreição. Ele esteve com Jesus Cristo, viu os milagres que Jesus Cristo tinha operado. Ele experimentou Jesus ressurreto. Ele foi abraçado pela ressurreição em vida. Pedro tinha sido batizado com o Espírito Santo em Atos. Na descida do Espírito Santo de Deus, estava totalmente tomado pelo Espírito. Pedro estava experimentando milagres não só em sua vida, mas na vida de tantas pessoas. Pedro, e no livro de Atos, tem uma ênfase no começo, na primeira metade do livro de Atos, na vida de Pedro. E nós vemos ali vários milagres da qual Pedro foi instrumento. Então chega esse homem, pautado pelo Espírito Santo de Deus, mudado, transformado, mas ele se resume a uma sequela da religiosidade. E sabe que a religiosidade traz sequelas, às vezes irreparáveis, sobre o coração do ser humano, que são só reparáveis com a ação do Espírito Santo de Deus. Aqui estamos vendo um homem que tinha sido usado poderosamente para abençoar tantas pessoas, mas ainda assim vemos as sequelas da religiosidade em sua vida. Vemos um homem que diz não para o Senhor, quando ele tem aquele êxtase, aquela visão desse lençol descendo sobre ali aquela região, naquela casa de Simão, curtidor, onde ele estava hospedado. Ele vê aqueles quadrúpedes, os répteis, aves dos céus, que em Levíticos 11, segundo a lei judaica, eram impuros, e eles tinham uma dieta alimentar muito rigorosa, porque alguns alimentos eram impuros. Mas Deus fala: levanta, Pedro, mata e come. E ele entendia, e o judeu entendia, que ao comer você ali tinha comunhão. E nós cristãos sabemos muito o que é isso, né? Infelizmente esse tempo a gente não está podendo comer juntos, só em família. Mas como a gente come, né? Esses dias eu estava vendo um post de 2 raios-x, né? De uma pessoa que não é cristã e de um cristão. E descobriram que o cristão tem 3 estômagos, que não é possível, tanto que come. Come demais. Porque cristão não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza, né? Nós sabemos nossos ajuntamentos, quando era possível. As nossas células, nossas reuniões, sempre tinha uma coisa para comer. E ali Pedro entendia que ao comer ele estava se ajuntando, ele estava tendo comunhão, ele estava tendo concordância com aquele que está à mesa. E não há nada mais bonito do que celebrar o perdão e a reconciliação do que um belo jantar na sua casa. Sabia? Você precisa reatar as relações. Não há nada mais poderoso do que você chamar alguém para sua casa para cear junto com você. E ali Pedro fica abismado: mas como que eu posso me contaminar com o que é comum, com o que é impuro? Eu nunca fiz isso. Sequelas da religiosidade. Uma pessoa que já andava com Deus, tinha experiências poderosas com Deus, mas ainda carregava sequelas da religiosidade. Sabe que não muito tempo atrás, quando a gente podia atender algumas pessoas ainda, eu atendi uma pessoa que estava com sérias sequelas da religiosidade em sua vida cristã. Há muito tempo já andando com Cristo Jesus, mas ainda tinha sequelas da religiosidade. Coisas que a machucaram, coisas que a privaram.
E ela estava levando essas sequelas, essas feridas para os seus filhos. E seus filhos não aguentavam mais vir à igreja, porque vir à igreja era um martírio da religiosidade, era uma coisa fria, sem vida. Pedro estava vivendo isso. E quantas vezes nós vivemos isso? Quantas vezes nós olhamos para as coisas e dizemos: isso não pode, isso não pode, isso não pode, porque a religião faz isso. O que a religião faz? Ela sacraliza algumas coisas. A religião sacraliza, ou seja, diz o que é certo ou errado segundo o seu ponto de vista. É isso que faz a religião. Isso está certo, isso está errado, isso não pode, isso é proibido, segundo o seu ponto de vista. Aí Pedro estava sacralizando algumas coisas, tornando algumas coisas santas pelo seu ponto de vista, e outras coisas secularizando totalmente pelo seu ponto de vista. Enquanto Deus estava falando assim: olha, eu estou preparando você para alcançar um homem chamado Cornélio. Ele não é judeu, ele não se rendeu ainda, mas eu quero que você vá até a casa dele. Foi o desfecho desse texto. Já Deus, ou o Evangelho, ele torna as coisas santas. Deus declara: o que eu purifiquei não torne comum, não considere comum. Deus, ele tem essa capacidade que eu e você não temos. E muitas vezes as sequelas da religião nos machucam e nos fazem olhar para as pessoas com outros olhos. Certa vez Jesus falou assim: olha, você é hipócrita, você enxerga o cisco do olho do outro, mas esquece de enxergar a trave que está diante de você. É a própria religião. Você tenta sacralizar a sua vida, ou o que você faz externamente, mas o que você é impedido de fazer externamente, provavelmente você esteja vivendo internamente. Sequelas da religião. Porque a religião, como está escrito aí, ela diz: isso aqui é santo, isso aqui é impuro, isso aqui é impuro, aquilo é santo. Mas Deus torna santo, ou seja, Ele diz: tudo é meu, tudo é meu. Mas você pode estar olhando para o mundo e vendo tantas calamidades pela interferência do pecado da vida do homem, mas tudo é de Deus, tudo é de Deus. E Deus olha para Cornélio e fala: Pedro, eu vou alcançar Cornélio. Mas Pedro olha para Cornélio, mas ele é comum, ele é impuro. Pedro, eu tenho um propósito na vida de Cornélio, mas como que nós podemos entrar na casa de Cornélio? Ele não é santo, ele não é separado, ele não é sacralizado. Mas Deus fala para Pedro: Pedro, eu torno as coisas santas, eu que tenho esse poder de separar as coisas. Mas quantas vezes nós somos levados pela religiosidade, e mesmo depois de anos de conversão a Cristo, mesmo tendo experiências profundas com Deus, quando olhamos para a nossa vida, ainda estamos amarrados pela religiosidade, ainda sofremos as sequelas da religiosidade. E sabe o que é o pior? É que nós impomos isso para as pessoas. Às vezes o modo de dizer, o modo de falar. Eu não estou falando que nós temos a permissão de falar o que está na nossa mente, ou falar palavras torpes, não estou falando disso. Mas nós impomos um jeito de falar para as pessoas, por causa das sequelas da religiosidade. Nós impomos um jeito de vestir, impomos um jeito de se portar, nós impomos até, às vezes, preceitos para os pastores que estão aqui, ainda mais agora, né, em tempos de pandemia, que está todo mundo na internet. Ah, pastor, você viu a igreja fulano? Eles estão fazendo isso. Ah, pastor, o pastor lá é bem mais legal, você podia pedir para os pastores pregarem que nem ele. Ah, o louvor, esse louvor aqui é legal, mas tem um louvor lá, eles podiam fazer assim, dançar e pular que nem eles. Porque nós sacralizamos algumas coisas. Esse tempo de isolamento social nos ensinou muita coisa. A primeira, a tirar a sacralidade do templo. Isso aqui não é santo. Nós continuamos vivendo a igreja mesmo com as cadeiras vazias. Foi triste, muito triste, mas a igreja continuou. Nós aprendemos a ser igreja em todo o tempo. Nós entendemos a pararmos de sermos crentes domingueiros. Então é uma parte da religiosidade que se quebrou em nome de Jesus na nossa vida. Em nome de Jesus. Nós temos que viver um tempo novo, um tempo que sempre falamos: o que adianta o sal dentro do saleiro? Para nada. Mas quando você espalha o sal na sociedade, dá gosto, dá sabor,
da diferença. As sequelas da religião na vida de Paulo o aprisionavam. Ele vivia uma religião sem evangelho. E aqui é uma das lições: o perigo de uma religião sem evangelho. O perigo de uma religião sem evangelho. Quando eu falo religião, não quero falar só no modo negativo, porque muito da religião nos ajuda, as disciplinas espirituais, muitas coisas boas. O problema é quando existe uma religião isenta do evangelho, isenta da graça, isenta de Jesus Cristo, só em posições humanas, doutrinas humanas, estrutura. Nós precisamos do evangelho em nossa vida. Eu escrevo aí que Pedro não foi enviado para a salvação de Cornélio, mas Cornélio foi enviado para a salvação de Pedro. Diz o restante do texto que Pedro ali, depois de ter essa visão, bateram na porta dele, que eram os servos de Cornélio, e falaram assim: ó, nosso senhor Cornélio, um homem temente a Deus, um centurião, ele nos enviou aqui para levar você, Pedro, até a sua casa, porque ele tem uma visão do Senhor, que Pedro entraria ali e falaria com ele. Então Pedro entendeu a visão de Cornélio com a sua visão e obedeceu, e então ele vai até a casa de Cornélio, e Cornélio fala toda a sua visão para Pedro. Falou assim: olha, eu não sei o que é, mas Deus falou que você viria até aqui, qual que é a sua mensagem? E Pedro também descreve a sua visão para Cornélio. E ali, na verdade, Pedro não tinha muita coisa para falar para Cornélio. Cornélio é que tinha muita coisa para falar ao coração de Pedro. A gente acha que Cornélio que foi alcançado, não, o coração de Pedro é que foi transformado. Para que eu e você possamos aprender isso também, a quebrar as cadeias da religiosidade. C.S. Lewis traz essa citação: como conhecer a Deus. Próximo slide, por gentileza. Como conhecer a Deus? É como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo. Isso não é lindo? É como a luz do sol, que não se reflete com a mesma luminosidade quando reflete num espelho cheio de pó, do que num espelho limpo. Sabe, a vida de Pedro era um espelho, mas cheio de pó, empoeirado pela religiosidade. Agora vem o Espírito Santo de Deus e limpa esse espelho, limpa a vida de Pedro, para que ele reflita a luminosidade de Deus e ele seja um reflexo da graça de Cristo na vida de outros. Pedro, eu quero te limpar, eu quero tirar a poeira da religiosidade. Quantas vezes nossos olhos estão cheios de poeira, e mais do que isso, o nosso coração está cheio de pó da religiosidade. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos limpe, nos tire isso dos olhos, essas escamas dos olhos, para que eu e você possamos ser limpos e, como esse espelho, refletir a luz de Cristo. Por isso que a gente pode dizer que Pedro não foi enviado para salvar Cornélio, mas justamente o contrário. Cornélio é que veio salvar Pedro. Sabe que existem tantas pessoas que entram em nossa célula, entram em nossa vida para nos salvar. Já pensou nisso? Às vezes você pensa: nossa, veio uma pessoa nova na minha célula, olha, você é instrumento de Deus na vida dele. E quando passa o tempo, você entende que ele era instrumento de Deus na sua vida. Ele está quebrando paradigmas, ele está quebrando a religiosidade que você era amarrado, a qual você era escravo, e você começa a olhar para as pessoas com outros olhos. Como é lindo isso! Como é lindo poder ter a nossa religiosidade quebrada pela graça do Senhor Jesus Cristo, e louvá-lo, entender isso, Ele limpar esse espelho do nosso coração, para que venhamos refletir a luz de Cristo mais e mais. Outra característica, que a conversão cristã não é um apelo à moralidade e à religião, mas é um desafio à moralidade e à religião. Olha só, aquele que se converte, aquele que é aceito por Cristo Jesus, não tem um apelo a ser moral e religioso, mas na verdade ele desafia a moralidade e a religião. Conta essa história que Lutero, um dos precursores da reforma, ele estava ali no mosteiro e ele ficava ali dedicando sua vida à oração, e muitas pessoas acreditavam que a ida de Lutero para o mosteiro era uma grande
mensagem para a humanidade de um homem que se dedicava inteiramente ao Senhor. Mas conta essa história que certa vez ele saiu daquele mosteiro e foi para a sociedade novamente. E ali ele começou a fazer a obra, e do seu coração nasceu os primeiros movimentos para a reforma protestante. Então analisa-se a história de Lutero, que o grande movimento quebrando as correntes da religiosidade não foi quando ele foi para o mosteiro, mas justamente ao contrário, quando ele saiu do conforto do mosteiro e foi para a sociedade. Essa foi a maior lição que a sociedade pôde ter, de um homem que dedicava-se inteiramente ao Senhor, a ponto de conviver no mundo real para quebrar a religiosidade daquelas pessoas. Sabe que eu e você, quando nós nos ajuntamos, isso é lindo, maravilhoso, para abastecimento, mas daqui a pouco o culto vai terminar e nós vamos para o mundo real. É ali que nós damos as nossas maiores mensagens. É ali que quebramos a religiosidade, quando abraçamos alguém que não tem relação com Deus ainda. É ali que salgamos o mundo, é ali que somos a luz desse mundo. Porque a conversão cristã não é um apelo à moralidade, mas um desafio à moralidade e à religião. Conversão não é uma reforma do velho, mas é uma demolição completa do existente e uma nova construção. Quem aqui já participou, quem sabe na sua própria casa, de uma reforma? Quantos aqui já fizeram uma reforma? Nem que for uma sala, um banheiro, a grande maioria já passaram por isso, né? Nessa experiência surreal do abandono, da tristeza da alma, né? Não é triste? Quem já fez sanca de gesso na sua casa? Você morava ainda na sua casa? Misericórdia, Jesus. Você cuspia pó de gesso uma semana depois, né? Gente, é terrível. Mas aqui Jesus não veio para fazer uma reforma. Jesus não veio para fazer uma reforma do judaísmo. Jesus não veio para fazer alguma coisa, um detalhe aqui, um detalhe ali que faltava. Não, Jesus veio demolir e construir algo novo, totalmente novo. E Pedro estava fazendo parte dessa demolição de uma religiosidade que estava incrustada em seu coração. Nos versos 30 e 31 de Atos 10, fala: respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, às 3 horas da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Cornélio era um homem moral, Cornélio era um homem exemplar, um religioso exemplar, ele era temente a Deus, ele dava esmolas. É como se ele viesse à igreja no domingo, participasse das celas, fizesse as devocionais de Atos dos Apóstolos, participava do quilo do amor. Cara, demais. Mas ele está dizendo o seguinte: você precisa de um encontro com Deus, porque não é a moralidade que vai te levar a Deus. Ou seja, a conversão cristã para Cornélio não era ir para a moral, mas desafiar a moral que o próprio Cornélio desenvolvia, a religiosidade que o próprio Cornélio desenvolvia. Você precisa se converter. É a mesma palavra que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, aquele homem religioso, ele chega para Jesus numa noite, escondido, e fala: Jesus, é um bom mestre, certamente você veio da parte de Deus. Então Jesus já vai direto: eu preciso você nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos não entende, nascer do ventre da mãe, não, nascer de novo. Eu preciso refazer você, não é uma reforma, não é cortar o cabelo, mudar a roupa, mudar a linguagem, não, carregar uma Bíblia debaixo do braço, é muito mais do que isso. É uma circuncisão de coração, é uma fazer de novo, tudo novo. É o mesmo desafio que Jesus trouxe para o jovem rico moral, religioso. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, Jesus? Você já segue os mandamentos desde pequeno, todos eles, moralmente, espiritualmente, religiosamente, tudo certo. Agora eu vou desafiar a sua moral agora. Eu vou desafiar a sua religiosidade. Então pega tudo que você tem, jovem rico, vende, dá aos pobres
e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. A conversão cristã desafia a nossa moral, queridos. Desafiou a moral de Pedro, desafiou a moral do apóstolo Paulo. Paulo estava a caminho de Damasco com cartas para prender aqueles que eram no caminho. E ali no meio dessa viagem, a entrada de Damasco, uma luz forte brilha diante dele. Ele cai por terra e todo o seu orgulho cai junto. E a moral, a religiosidade do apóstolo Paulo é desafiada. Não se paute sobre a sua moral, por mais linda que ela seja, por mais bela que ela seja. Não se baseie em sua religiosidade, por mais transformadora que ela seja em alguns momentos, porque Cristo desafia a nossa moral e a nossa religiosidade a irmos além. Foi o que Jesus falava para os fariseus e os escribas: raça de víboras, sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro estão podres. A religião, eu coloco esse slide, ela fala assim: eu sou uma pessoa boa, sou uma das pessoas mais éticas que conheço, sou uma pessoa honesta e tento fazer o bem a todos que consigo. Já aquele que entende o evangelho, que vive a graça, ele fala assim: não importa o quanto me esforço, nunca serei capaz de me salvar. Eu preciso de alguém que faça isso por mim, simplesmente porque me ama. Eu preciso de um resgatador, eu preciso de um salvador. Primeiro de um salvador que me salve de mim mesmo, da minha religiosidade, da minha autojustiça. E Pedro estava aprendendo isso, quebrando a religiosidade do seu coração. Tem um teólogo alemão, um pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu alguns livros, e um dos livros que ele escreveu, que é muito bom, você precisa ler, chama O Discipulado, ou Discipulado. Esse pastor alemão, né? Não é aquele cachorro, mas é um pastor alemão. Ele desafiou o nazismo. Ele foi morto pelos nazistas. Mas esse livro, ele fala sobre a importância de sermos discipulados por Jesus Cristo, porque só andar com Jesus Cristo é que faz a nossa religiosidade se quebrar. E ele começa dizendo que primeiro, o discipulado, o conteúdo do discipulado não é uma apostila, não é um método. O conteúdo do discipulado é Jesus Cristo. E ele faz o seguinte, ele fala o seguinte: o chamado ao discipulado é um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. E ele continua: é a subversão de todo legalismo por meio da graça daquele que me chama. Você está entendendo? É a subversão de todo legalismo daquele que me chama. O segredo do discipulado não está no discípulo, mas naquele que o chama. E o conteúdo do discipulado não está em nós, mas naquele que nos chama. Por isso que Jesus chegou para Mateus na coletoria e falou assim: segue-me. Ele largou tudo e seguiu. Por isso que ele chegou para os apóstolos que estavam pescando e falou assim: agora vocês serão pescadores de homens. Aqueles homens largaram suas redes para seguir Jesus, porque eles entendiam que na religiosidade não havia vida. Mas certa vez apareceu uma pessoa diferente que o convidou para seguir não regras e normas, mas para seguir vida, para partilhar a vida, para compartilhar a vida. E é no partilhar que quebramos a religiosidade. Diz que Pedro entrou na casa de Cornélio, ele estava ali com seus amigos, familiares, amigos mais íntimos. Olha só, Cornélio preparou ali, chamou todas as pessoas, porque queria ter comunhão com Pedro, um homem certamente enviado da parte de Deus. Ali o coração de Pedro é transformado. Cornélio nem imaginava que antes mesmo da sua conversão a Cristo, ele já seria um instrumento na vida do grande apóstolo Pedro. E diz o texto que Cornélio, ele foi batizado. Ali ele, sua casa, seus amigos se renderam verdadeiramente ao senhorio de Jesus Cristo. E o coração de Pedro teve as sequelas da religiosidade curadas. Eu quero terminar essa mensagem pensando um pouco sobre isso. Como eu disse, o livro de Atos dos Apóstolos é uma verdadeira ruptura com a religiosidade. Quando você lê os textos, as pessoas que são alcançadas, não tem como não mexer com a gente.
Livro de Atos dos Apóstolos é uma ruptura com a religiosidade, a começar lá na descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus faz com que aqueles homens cheios dele falem em outras línguas a ponto de todos os estrangeiros entender uma mesma mensagem. Uma mesma mensagem. Mas, por certo, quando nós vemos a morte de Estevão começando a trabalhar no coração de Saulo, por exemplo, que Estevão é apedrejado e Saulo ali consentindo com a morte de Estevão e com o apedrejamento dele. E depois nós vemos a conversão do apóstolo Paulo, a ruptura da religiosidade do coração do apóstolo Paulo, e então ele não fica só em Jerusalém, mas ele é apóstolo aos gentios. Também vemos a vida de Pedro sendo transformada através de um homem chamado Cornélio. Não tem como eu e você não olharmos para a nossa vida, para o nosso interior, para o nosso coração, e não analisarmos as sequelas que a religiosidade com o tempo faz em nós. Às vezes você foi criado debaixo de uma religiosidade. Se você não for na igreja, Deus não vai te abençoar, hein? Então porque a religiosidade, a matéria-prima da religiosidade é o medo. Se você faz alguma coisa baseada no medo a Deus, é religião, não é evangelho. A religiosidade ama o medo, porque é o medo que deixa as pessoas debaixo do cabresto da religião. É o medo que controla as pessoas. Agora mesmo nós estamos falando, o vírus mais mortal que existe agora na atualidade não é o coronavírus, mas é o medo. É claro que eu lavo as minhas mãos várias vezes, é claro que eu deixo os meus sapatos na entrada de casa, é claro que eu tento sair o mínimo possível, é claro que a gente usa máscaras, mas existe algo que tem capturado o coração do ser humano, é o medo. E a religiosidade ela é especialista nisso. Ela usa como matéria-prima para os seus preceitos. A religiosidade também traz sequelas na visão de mundo que nós temos. Nossa visão é tão limitada. A visão de Pedro era limitada a uma dieta alimentar, e Deus estava expandindo. A visão da religiosidade é estreita, do evangelho se expande. A visão da religiosidade é: vamos pregar para Jerusalém. A visão do evangelho é até os confins da terra. A visão da religiosidade é: vamos ficar aqui nesse monte, Jesus está tão bom, nessa transfiguração maravilhosa. A visão do evangelho fala: nós temos que descer, porque tem muitas pessoas para serem alcançadas. A visão da religiosidade, nós viramos juízes. Isso aqui é santo, isso aqui não é. E geralmente alguém que fica por trás desse púlpito é o juiz mor. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cuidado, senão você vai para o inferno se você fizer isso. Nós sacralizamos algumas coisas. Muitos feridos pela igreja, e eles tentam desenvolver uma religiosidade solitária, uma espiritualidade egoísta, enquanto Jesus nos chama para estarmos próximos de todos. Eu queria que você que está aqui presente, se colocasse em pé. Eu quero orar. Eu queria que você pudesse colocar sua mão no coração. Quem sabe você está em casa também pode fazer isso. Você pode se colocar em pé, colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos, todos de olhos fechados, com a mão no coração. Peça: Senhor, me livra da religiosidade. Quebre as sequelas que há na minha vida. Às vezes o medo de se envolver, às vezes um julgamento precipitado, às vezes eu tenho sacralizado algumas coisas e me espantado com outras, e às vezes até deixado de me espantar com coisas que eu deveria me espantar. Deus, muitas vezes a nossa escapatória da religiosidade é uma secularização total, que também está errado. Queremos voltar para o evangelho, queremos voltar para a tua palavra, queremos ser constrangidos como o coração de Pedro foi. Nós queremos ter essa religiosidade totalmente quebrada e destronada da nossa vida, em nome de Jesus. Nós não queremos fazer por medo ou deixar de fazer por medo, mas sim por um relacionamento contigo, por um discipulado com Jesus Cristo.
Queremos ser transformados, Deus. Liberta o coração do teu povo. Fala conosco mais uma vez. Ministra a nossa vida, Deus. E que a semelhança de Pedro, possamos ser muitos Cornélios em nossa vida, que são instrumentos de Deus para limpar o espelho do nosso coração, da nossa vida, para voltarmos a refletir a luz de Cristo, essa luz maravilhosa, essa luz que traz vida, essa luz que aquece os corações, essa luz que transforma, essa luz que dissipa as trevas. Oh Jesus, obrigado, obrigado, porque o Senhor tem revelado a tua palavra para o nosso coração. Pai, quem sabe pessoas aqui que trazem sequelas, feridas da igreja, quem sabe a igreja tem ferido pessoas, nós confessamos nosso pecado em nome de Jesus. Traz cura, Deus. Quem sabe pessoas que abandonaram o ministério porque foram feridas, mas foram feridos pela religiosidade. Deus, quebra isso em nome de Jesus Cristo. Em cada um de nós, que possamos ser lembrados que o Senhor nos chama para a vida, e vida em abundância. Que o teu nome seja glorificado, Deus. Prepara-nos, ó Pai, por uma semana abençoada, por uma semana do novo do Senhor, não da reforma, mas do novo. Tudo novo o Senhor faz. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É isso que nós queremos para a nossa vida. A semelhança de Pedro, transforma-nos, toca-nos, venha mudar e venha quebrar a religiosidade. Nós confessamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas. Você que está em casa também, em nome de Jesus. Aleluia.